Aleluia. Ei, 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 som, ei, glória a Deus. Podem assentar, queridos. Glória a Deus, aleluias. Saúdo os irmãos com a maravilhosa graça do Senhor. Que essa graça superabunde em sua vida, em seu coração, em nome do Senhor Jesus. Você recebe? Amém? Feche os seus olhos, curva a sua fronte. Pai, nós o agradecemos por esse momento tão gracioso em que desfrutamos do privilégio de louvar o nome do Senhor, de adorar o Senhor, de bendizer o Senhor. Oh Deus, que privilégio nosso! E nós não temos palavras para expressar a nossa gratidão, porque o Senhor nos tirou de um tremedal de lama. O Senhor nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos pecados. O Senhor nos resgatou, aleluias. E como diz a sua palavra, o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos meditar na tua palavra, Senhor. Tua palavra é espírito e vida, e nós queremos que o Senhor fale ao nosso coração. Pai, nós precisamos ouvir a tua voz, ouvir a tua doce voz. Fala conosco, Senhor. Fala ao nosso coração. Fala, Espírito Santo, ao coração desses que aqui estão, dos que estão ao alcance da nossa voz, por meio de nossas plataformas digitais. Que a tua palavra alcance o coração de cada qual, e cada qual receba a sua porção, seu quinhão. Oh Deus, traz consolo, traz refrigério. Oh meu Deus, mostra a sua bondade e a sua misericórdia. Oh Senhor, salva, liberta, faz coisas grandiosas que só o Senhor pode fazer, pois o Senhor sabe que esses que nos ouvem têm necessidades, têm carências, mas o Senhor é uma fonte inesgotável. O Senhor é o que supre todas as necessidades, e nós oramos para que, ó Deus, através desta palavra, vidas sejam tocadas, curadas, restauradas, alimentadas, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus queridos, abra comigo a sua Bíblia no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, nós leremos um salmo muitíssimo conhecido, que é o Salmo 23, e eu queria refletir com você, fazer uma reflexão com você aqui no Salmo de número 23. Esse salmo que tem 6 versículos, né? E que é maravilhoso. Talvez uma das porções das Escrituras mais lidas e mais conhecidas em todo o mundo. Salmo 23. Amém? Glória a Deus. Assentados, mas com muita reverência à palavra do Senhor, vamos ler, diz assim, olha, obrigado minha irmã, Deus abençoe. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Guia-me junto às águas de descanso. Refrigera a minha alma. Oh, aleluias. E guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu tiver que passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo.
o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente que me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Aleluias. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Irmãos, o Salmo 23 foi escrito por Davi. Davi, antes de se tornar rei de Israel, era pastor de ovelhas. Ele era responsável por cuidar dos rebanhos de seu pai. Era o filho mais novo de Jessé. E Davi, com muita maestria, com muita precisão, com muita dedicação, cuidava das ovelhas de seu pai, a ponto de ele enfrentar leões e ursos. Nós não estamos falando apenas de lobos que estraçalham as ovelhas. Ele também enfrentava leões e ursos. Ele estava disposto, como pastor das ovelhas de seu pai, enfrentar qualquer perigo para poder conduzir essas ovelhas a pastos verdejantes. Quando nós estivemos em Israel, é muito interessante, irmãos, porque a gente teve a oportunidade de passar, de encontrar alguns pastores conduzindo ovelhas. Mas é muito interessante porque eles estavam conduzindo ovelhas por um terreno bem escabroso, bem assim, cheio de pedras. Eles tinham que andar quilômetros para conduzir essas ovelhas aos pastos verdejantes. Enfrentar perigos, tem que ir no passo das ovelhas, tem que caminhar ao passo das ovelhas, conduzindo-as tranquilamente. Isso cobra do pastor noites ao relento, sejam noites frias ou quentes, de inverno ou não. O pastor, ele está por conta daquelas ovelhas. Então o relento da noite, o frio da noite, a geada da noite, muitas das vezes faz parte da sua vida, para que ele possa conduzir essas ovelhas aos pastos verdejantes. Por que o pastor dedica tanto às ovelhas? As ovelhas podem dar algo precioso para os pastores, a lã. É interessante, né, irmãos? Puxa, tanta dedicação a ponto de até colocar a sua vida em risco pela lã das ovelhas. Bom, queridos, eu acho muito lindo o Salmo 23 e acredito que você também o acha. Mas é triste, ou é assim ruim de saber, que alguns crentes, eles fazem uma leitura do Salmo 23 de uma forma equivocada. Eu me lembro quando aconteceu um infortúnio na favela da Rocinha, em que foi um período de muita chuva, e ali algumas casas que estavam construídas naqueles barrancos, elas vieram abaixo. Pessoas perderam a vida, pessoas morreram por causa daquela chuvarada que deu, daquelas intempéries, e por estarem morando em lugares de risco, infelizmente perderam a vida. E eu me lembro que a emissora de TV que estava cobrindo a tragédia, o câmara, o repórter, andando ali no meio daquelas lamas, e em meio àqueles barracos de tábuas, de madeira, tomados, destruídos, eles então focaram as lentes da câmara para um barraco que tinha caído, tombado com o peso da lama,
e ali uma senhora de idade havia perdido a sua vida, havia morrido soterrada, e a porta da casa estava quase toda soterrada de lama, ficou pouco do meio para cima, mas bem no alto da porta tinha um adesivo pregado na porta, justamente o versículo 1 do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A intenção daqueles repórteres era de colocar uma dúvida no coração daquelas pessoas que assistiam à reportagem. Se o Senhor era o pastor dessa família, se o Senhor era o pastor da pessoa que morava nessa casa, por que Ele, o Senhor, permitiu que houvesse ali óbitos, desgraça, infortúnio, e agora aquele barraco estava tomado de lama, e a parte em que o repórter e o câmera fez questão de focar foi essa frase. Mas isso nos mostra como que as pessoas elas enxergam o Salmo 23 de uma forma equivocada. Porque quando elas leem o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eles pensam que, não vai me faltar dinheiro, não vai me faltar saúde, não vai me faltar alegria, não vai me faltar isso ou aquilo. Então, apenas com esse óculos, com essa lupa, com esse prisma, eles têm uma ideia de que a partir do momento que você faz do Senhor o seu pastor, Ele então agora não pode permitir perigos, infortúnios na sua vida. Irmãos, certamente que Davi conseguiu salvar aquela ovelha da boca do leão. Certamente que Davi conseguiu salvar, como um excelente pastor que era, outra ovelha da boca do urso. Mas eu não leio em nenhum texto da Bíblia que Davi não tenha perdido ou deixou de perder nenhuma ovelha. Não há uma afirmação, olha, Davi foi um pastor exímio, que todas as ovelhas do seu pai, nenhuma delas se perderam, nenhuma delas sofreram infortúnios. Compreende como nós somos levados a enxergar de uma forma equivocada? Ou de entender que, peraí, se Ele é o meu pastor, por que que eu estou passando por essa situação financeira? Por que que eu estou passando por essa situação na minha saúde? Por que que eu estou tendo essa carência ou essa necessidade? Então, quando você olha para o Salmo 23, você vai ver que Davi não tem esse prisma. O Salmo 23 não é escrito com essa ótica, com esse viés. Pelo contrário. Mas eu quero abrir um parênteses aqui na nossa reflexão do Salmo 23. Que parênteses é este? Muitos são os que declaram: o Senhor é o meu pastor. Muitos são os que professam isso. Mas o que faz eu ser ovelha não é eu professar que Ele é o meu pastor. Segundo o evangelista João, no capítulo 10, Jesus disse algo que realmente caracterizam aqueles que são ovelhas. Jesus disse assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Aleluia. Eu estava dentro do ônibus, nós estávamos indo para a região do Jordão, e do ônibus nós vimos um pastor caminhando e um rebanho de ovelhas indo atrás daquele pastor, coisa mais linda. E, irmãos, pasmem, não tinha sequer uma grama verde. Não tinha sequer nada atraente senão pedras. E aquelas ovelhas seguiam aquele pastor. Nenhuma delas fizeram pirraça, nenhuma delas questionaram, nenhuma delas emburraram, nenhuma delas empacaram. Afinal de contas, elas são ovelhas e não burros.
Quem empaca é burro. E ficaram questionando, opa, peraí, aonde você está nos levando? Nós queremos pastos verdejantes, nós queremos águas tranquilas, e você está nos conduzindo por terreno pedregoso. Não, elas simplesmente faziam o quê? Seguiam o pastor. Então o que faz de você ovelha do pastor supremo que é Jesus, não é você declarar o Senhor é o meu pastor, ou você pregar na porta da sua casa, ou você ir numa livraria, ou numa galeria de arte, comprar um quadro bem bonito com o Salmo 23 escrito, e você colocar na sua sala. Não, meu irmão, o que faz você ser ovelha do pastor supremo, é porque você ouve a sua voz, e o segue sem questionar, sem temer, sem receios. É isso que nos faz ovelhas desse pastor. Amém? Você pode conhecer o Salmo 23 de cor e salteado. E você pode declamar com a sua voz de locutor mais linda. Mas isso não faz de você uma ovelha. O que faz de você uma ovelha é que você ouve a sua voz e o segue. Ele tem compromisso com quem o segue. Amém? Amém? Por que nós enxergamos o Salmo 23 muitas das vezes de forma equivocada? Porque quando Davi pensa num pastor, ele pensa num pastor porque realmente ele viverá em perigo. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós estaremos em perigos. Nós estaremos sujeitos a perigos, a frustrações, a carências, a tribulações. Mas bem-aventurados são aqueles que têm um pastor, e esse pastor é Jesus, e ouvem a sua voz e o seguem. Davi, preste atenção, diz assim: esse pastor, a qual eu ouço a sua voz e o sigo, ele me faz deitar em pastos verdejantes. Eu acredito que talvez alguns agora não estejam deitados em pastos verdejantes. Mas você sabe que você deitará em pastos verdejantes. Porque o mau tempo e o bom tempo não duram todo o tempo. Porque essa tribulação vai passar, essa prova vai passar, essa dor vai passar, essa angústia vai passar. Porque tem um pastor cuidando de você. Davi não está dizendo que a vida daqueles que são cuidados por um pastor é só em pastos verdejantes. Davi não está dizendo que a vida de quem é cuidado por um pastor é uma vida de mar de rosa, de maravilhas. Se você olhar o Salmo 23, ele é a expressão de quem confia nesse pastor. Ele me fará deitar em pastos verdejantes. Ou seja, nos momentos de aflições, nos momentos de necessidade, de lutas, em que eu estiver passando, eu posso descansar, porque Ele vai me conduzir aos pastos verdejantes. Ele me levará às águas tranquilas, às águas de descanso. Você só se lembra de água quando você tem sede. Sim ou não? Nas 24 horas do dia, olha o tempo que você se lembra de água, quando você tem sede. É algo interessante, irmãos, porque nos momentos em que você tiver sede, nos momentos em que você tiver necessidade, que você tiver carência, não é para você murmurar: olha, meu pastor, o senhor está me deixando com sede. Ora, meu pastor, o senhor está me deixando sedento. Não, meu irmão, no momento em que você estiver com sede, não murmure, porque você sabe que tem um pastor que vai te conduzir às águas de descanso. Então, ter um pastor
é ter um pastor que vai cuidar nas necessidades. Você está compreendendo? O versículo 3 diz, ele renova a minha alma, ou ele refrigera a minha alma. Oh, meus irmãos, por que eu preciso de que a minha alma receba refrigério? Porque a minha alma está abatida, porque a minha alma está angustiada, porque a minha alma está debaixo de uma opressão em face às batalhas da vida. Mas eu tenho um pastor e ele vai trazer refrigério para a minha alma. Então o Salmo 23 não significa que ter um pastor, eu não vou ter necessidade de ter refrigério na minha alma. Ou seja, se eu tenho necessidade de ter refrigério na minha alma, é porque eu estou vivendo tempos angustiosos, tempos atribulados, tempos desesperados. Está compreendendo? Quando eu tenho uma visão equivocada, mas Deus, por que eu estou tendo isso? O Senhor é o meu pastor, não pode me faltar refrigério. Não, Ele vai trazer. Mas o problema é que as pessoas pensam que você vai deixar, você vai não passar mais por essas coisas. Murmuram contra Deus, murmuram contra o Espírito Santo. Senhor, onde Tu estás? Por que está acontecendo isso comigo? Mas o versículo 4, irmãos, é algo muito interessante. Eu fiz questão de ler numa tradução nova aqui, porque normalmente a gente lê assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Ainda que eu ande, mas eu gosto, não que seja diferente, mas olha essa tradução, quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte. Mas peraí, você tem um pastor. Como é que esse pastor vai permitir você andar pelo vale da sombra da morte? Como é que esse pastor vai deixar você andar por isso? É desse prisma que eu quero que você enxergue o Salmo 23. Ter um pastor não significa que não haverá intempéries na sua vida, perdas, dores e tribulações. Ter um pastor significa que nas horas difíceis, ele estará cuidando de você. Por isso que muitos ficam assim questionando, porque eles têm uma visão errada desse pastor. Esse pastor, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele disse, vocês terão aflições neste mundo. Em nenhum momento Jesus não disse que eu e você estaríamos imunes de aflições, de angústias e de até passar pelo vale da sombra da morte. Mas o maravilhoso, irmãos, é saber que você não passa sozinho. Você sabia que os lobos ficam uivando com o propósito? Os lobos enxergam o rebanho de ovelhas. Eles vão seguindo o rebanho de ovelhas. Eles estão famintos. Então eles começam a uivar de longe. Qual o propósito do lobo quando eles começam a uivar? Tem até pessoas, homens, que estremecem quando vê os lobos, ouvem os lobos uivando. Tem cães que uivam igual lobo, já viu isso? Qual o propósito do lobo ao uivar? Trazer terror para o coraçãozinho das ovelhas. Trazer pavor para o coraçãozinho das ovelhas. Preste atenção, ouça isso para você receber isso no seu espírito. É tão simples e é tão profundo. Preste atenção. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Você sabe como que um predador age? Todo predador, para pegar a sua presa, ele espreita a sua presa. E ele, então, é inteligentíssimo, os predadores. Ele, então, vai seguindo a sua presa. Ele sabe assim, olha, na hora que eles tiverem sede, eles vão distrair bebendo água. Na hora que eles tiverem fome, é aqui
que eles vêm comer. Eles fazem suas viagens migratórias, porque aqui eles vão chegar nesses pastos verdejantes, e eles vão se esbaldar, viajando meses, o pastor conduzindo aquelas ovelhas. Olha, hoje os pastos verdejantes vão estar lá para aquela região, então eles têm que caminhar quilômetros, cansados, fadigados, famintos. Quando chegam naqueles pastos verdejantes, fecha até os olhos. O que o predador faz? É na hora que vai lá beber a água, é na hora que vai comer nos pastos verdejantes. Mas eles causam um terror. Quando eles perseguem, eles vão uivando. E tem ovelhas que, quando elas ouvem o uivo dos lobos, o coração dispara, elas perdem o tino, elas perdem o sentido. Todo pastor, ele vai conduzindo a ovelha e ele vai liberando um som, ele vai liberando uma palavra. Eu não sei se você já viu isso. Cada um tem um jeito. Cada pastor tem uma maneira. A ovelha, então, tem que ficar atenta ao quê, irmãos? À voz do pastor. Porque o lobo está uivando. O lobo quer criar um terror no seu coração para você ficar surdo à voz do pastor. Aí você perderá a direção. Aí você entra em pavor. Você entra em desespero. Você entra em angústia. E você se perde no vale da sombra da morte. Você se desvia do rebanho, você perde o caminho. Mas Davi está dizendo aqui, olha, ainda que eu tenha, quando eu tiver que andar, quando eu tiver que passar pelo vale da sombra da morte, não terei medo. Qual é o momento do vale da sombra da morte? É o momento do uivo dos lobos. E eles gostam de fazer isso quando o dia declina e começa a escurecer. Sabe aqueles momentos de trevas na nossa vida? Sabe aqueles momentos difíceis na nossa vida, que parece que o sol se escondeu, parece que a luz desapareceu, que nós estamos em trevas, só nos resta agora um sentido: audição. As trevas não me deixam enxergar o meu pastor, as trevas não me deixam enxergar a luz, mas eu estou ouvindo uma palavra, uma voz. Então, quando eu tiver que passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque eu sei quem está comigo. Mas como que você sabe que Ele está com você? Está tudo em trevas. Preste atenção nisso, filho. Como você sabe que Ele está com você? Olha as trevas que te cercam, olha as perdas, olha as tribulações, ouça o uivo dos lobos. E aí Davi fala assim: porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Que é a vara e o cajado, irmãos? A palavra. Por isso que eles falam assim: não, pastor, hoje desceu o cajado. Símbolo do quê? Da palavra. Eu não estou enxergando. A ovelha já não enxerga direito, irmãos, durante o dia. Imagina a noite. E a noite que os lobos uivam. É nos momentos difíceis que o diabo grita: cadê o seu Deus? Eu vou te destruir, eu vou te devorar. Ele não está te ouvindo, ele não está nem aí para você, ele te abandonou, ele te largou. Não, eu não dou ouvidos para os uivos dos lobos. A tua vara e o teu cajado me consolam. O verbo que Davi usa aqui é o verbo naham, do hebraico. Eu gosto porque ele aqui é traduzido por consolar. Mas você pode usar uma outra tradução que eu acho que ela traz mais lucidez: tranquilizar.
Você já viu quando você está passando por uma situação difícil, uma situação que parece assim que não tem como reverter, aí você fala assim, olha, mas o que me consola, não tem isso? Ah, isso, aconteceu isso. Mas o que me consola, ou seja, o que me tranquiliza. Então Davi está dizendo, os lobos estão uivando, a noite caiu, as trevas chegaram, o vale é da sombra da morte, mas o que me tranquiliza, sabe o que me tranquiliza? A vara e o cajado dele. A palavra dele. A vara e o cajado servem para nortear. Por isso que ele tem uma curvinha assim, ó. E quando a ovelha está desnorteada por causa do uivo dos lobos e do terror do seu coração, o coração disparado, ela perde o tino, ela perde o sino. Então o cajado serve para trazê-la de volta. A vara e o cajado servem para quê? Para nortear, para você passar pelo vale da sombra da morte e sair vitorioso do outro lado, sair vencedor do outro lado, sair mais do que vencedor do outro lado, meu irmão. Então o que Davi está dizendo? Que me tranquiliza. Espera aí, o diabo quer que eu me exaspero, quer que eu fique incrédulo, quer que eu desacredite, quer que eu murmure, o diabo quer que eu fique desnorteado, porque quando eu fico desnorteado, eu saio dando cabeçada, eu me perco, e aí eu me torno presa fácil dele. Mas espera aí, o que me tranquiliza? A palavra de Deus. Quando passares pelas águas, não te submergirão, e quando passares pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti. Opa, começa a me tranquilizar. Aleluias. Obrigado, Jesus. Isaías 41:10, né, irmãos? Não temas, não te espantes, eu sou o Senhor teu Deus. Eu te sustento e te fortaleço. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu te guio. Opa, tá começando a tranquilizar. Sabe o que me tranquiliza? É porque Deus disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o que me tranquiliza em meio às trevas, em meio às lutas, em meio às tribulações e aos uivos dos lobos? O que me tranquiliza é que a palavra dele diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É que a palavra dele diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Sabe o que me tranquiliza? Porque o Senhor é a minha habitação e por baixo são os seus braços eternos e ele lança o meu inimigo por terra ferido diante de mim e me diz, destrói-o. Sabe o que me tranquiliza? É que ele diz assim na sua palavra, meu irmão, que eu sou muito mais do que vencedor. O que é que me tranquiliza? A sua vara e o seu cajado. Ah, mas se eu tenho um pastor, eu não devia passar pelo vale da sombra da morte? Se eu tenho um pastor, eu não devia passar por essas coisas? É o contrário, é porque você pode passar, porque nós estamos sujeitos a passar, é porque nós passaremos, é que nós temos um pastor. Você entendeu, meu irmão? E um pastor fiel e poderoso, que os lobos podem uivar, mas João 10 diz, ninguém arrebata as minhas ovelhas das minhas mãos. Você compreende isso? Aleluias! Davi, irmãos, então, diante desse prisma, desse viés, dessa visão, ele faz uma afirmação muito maravilhosa. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, dos meus adversários. Mesa. Mesa é um dos maiores símbolos de riqueza e prosperidade de um reino. Olha, vocês vão lá na minha casa fazer uma refeição comigo.
e eu vou servir para vocês um banquete. E vocês se assentarão comigo à mesa. Eu bato palma e os meus criados trazem pão e água. Você olha para o que está à sua direita, à sua esquerda, coça a cabeça e fala: ai, ele está quebrado. Um rei convidava outros reis para se assentar à sua mesa. Irmãos, uma das estratégias de poder e riqueza era o banquete. Era nos banquetes que se faziam alianças de casamento entre reis para mostrar seu poder e sua paz. Quando Davi diz, ele prepara uma mesa perante os meus adversários, ele está dizendo para mim e para você, olha, Deus como nosso pastor, Ele vai mostrar o seu poder, a sua glória e a sua grandeza nas nossas vidas. Preste atenção nisso. Ele vai mostrar o seu poderio, a sua grandeza. Quem prepara a mesa é o pastor. Quem está preparando a sua vitória é o que cuida de você. Seus inimigos hoje estão zombando, seus inimigos estão hoje rindo de você, mas os seus inimigos serão envergonhados, mas o seu rosto não será confundido, quando eles virem a mesa de banquete que o seu pastor proveu e preparou para você diante deles. A mesa do rei mostrava quão gloriosa era o seu reino. Quão glorioso é o seu reino. Não é aqueles copos americanos de boteco, não. Taças de ouro. Taças de ouro. Os outros reis chegavam, talheres de ouro, pesados. Tigelas de ouro. Inúmeros criados. Jesus disse assim quando ele estava sendo preso no Getsemane: Pedro, se eu quisesse, eu rogaria o Pai. E o Pai mandaria agora, 12 legiões de anjos. 65.000 anjos. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Até você chegar na mesa do rei, você já passou pelo exército do rei. Já viu quando um chefe de estado chega em uma nação, o avião do chefe de estado pousa no aeroporto, tem um tapete vermelho para ele. Todos os oficiais daquele estado estão ali com seus uniformes, exército, aeronáutica, marinha, os diplomatas, e ele passa, ele já está vendo a glória daquele reino. Você está compreendendo o que significa? Significa que você está visitando um reino poderoso. Quando você sentar à minha mesa, você vai ter noção disso. Por que você está exasperado? Seu pastor tem uma mesa gloriosa, preparada perante os seus inimigos. Mas se eu tenho um pastor, eu não devia ter inimigo. Mas é porque você tem inimigo que você tem um pastor. E um pastor que não deixará o seu rosto ser envergonhado, nem confundido. Eu já ministrei aqui um tempo atrás, irmãos, que é a unção na cabeça. Do ponto de vista aqui da ovelha de Davi, é para evitar que a mosca varejeira coloque ovos dentro do nariz da ovelha e deixe ela louca. Então os pastores ungiam a cara das ovelhas com óleo, para que a mosca varejeira não pouse nem entre dentro do nariz e coloque os seus ovos, e a larva dela vai para o cérebro. E aí a ovelha fica louca, ela fica dando cabeçada nas outras. Quando você vê uma ovelha dando cabeçada na outra, brigando com a outra, ferindo a outra, dando cabeçada no pastor, está faltando óleo na cara dela, está faltando unção na cabeça dela.
Está faltando a presença do Espírito Santo na cabeça dela. Aí a mosca varejeira entra e deixa ela louca. Os espíritos imundos, rebeldia. Mas eu quero focar com você aqui um outro aspecto que eu já ministrei aqui da unção. Porque quando você faz uma ligação da mesa na presença dos seus adversários, quando o Eclesiastes diz que nunca te falte o óleo sobre a sua cabeça e em todo tempo sejam brancas as suas vestes, a essência ali não está falando de santidade, a essência ali está falando de alegria, de júbilo, de festejo. Quando uma pessoa estava contristada, quando uma pessoa estava assim abatida, com o rosto abatido, com o rosto fosco, sem brilho, sem alegria, eles então passavam o óleo de oliva no rosto. O rosto fica brilhando. A pele está assim empoeirada. A pele está assim esbranquiçada, russa. Entendeu? Feia. Então eles pegam o óleo e passam, óleo da alegria. Por isso que lá no profeta Isaías 61 diz, ungir com óleo de alegria ao invés de prantos. O que Deus está falando através de Davi para mim e para você, meu irmão, é que uma vez que nós nos tranquilizamos com essa palavra, nós nos assentaremos a uma mesa e nós receberemos o óleo da alegria em nossa cabeça. Ou seja, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, você pode passar pelas tribulações, você pode passar pelo vale da sombra da morte, você pode passar perante os inimigos, mas já tem uma mesa preparada para você. Uma mesa onde os teus inimigos verão a glória do seu reino, a glória desse pastor, esse pastor que cuida de você, o poderio dele, os anjos acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. E ao invés de você ser uma pessoa contristada, abatida, triste, cabisbaixa, vai ter um óleo de alegria na sua cabeça e o seu cálice vai transbordar. Aleluias! Aleluias! Olha como que a situação muda, irmãos. Saio do vale da sombra da morte, porque eu me deixei ser tranquilizado, eu me deixei ser consolado pela palavra de Deus, eu dei ouvidos à palavra de Deus, eu deixei essa palavra me nortear, me guiar, me dirigir, me conduzir nas horas mais tenebrosas, mais horrendas, mais difíceis da minha vida. Eu não questionei ainda que a minha alma gritasse, eu não duvidei ainda que a minha alma rebelasse, eu continuei ouvindo essa palavra. E essa palavra me norteou como o cajado do pastor, que não me deixou desviar, que não me deixou rebelar, e então ela me leva a uma mesa preparada. E aquele momento em que era tão tenebroso, agora ele é glorioso. Lembra que Jesus virou para Simão e falou assim: Simão, eu cheguei na sua casa, você não me recebeu com ósculo santo. Você não lavou os meus pés. Quando alguém convidava alguém para o banquete, o escravo chegava, recebia ele e lavava os pés. Tirava as sandálias empoeiradas, lavava os pés do convidado, limpava todas as suas sandálias, colocava um unguento na sua mão e ele colocava um unguento na barba, no rosto. E aí o anfitrião recebia ele e beijava-lhe. Lembra dessa passagem? Quando a mulher foi lá e se prostrou aos pés de Jesus? E o Simão, o fariseu, falou: se Jesus fosse profeta, ele não deixaria essa mulher tocar, ele saberia que ela era uma pecadora. Jesus, conhecendo os pensamentos dele, você não lavou meus pés, nem me beijou. Meu irmão, o seu pastor lavou os seus pés.
e colocou um unguento na sua cabeça e te fez uma mesa preparada. Você pode dar um aplauso a Ele? O caminho está empoeirado, meu irmão. O caminho está escabroso. A vereda está difícil. Mas continua seguindo a voz do pastor. Tem uma mesa preparada para você, na presença dos seus inimigos. Por isso que ele usou o profeta Jeremias no capítulo 33 e diz: transformarei a sua tristeza em regozijo. Aleluias! Transformarei a sua tristeza em regozijo. Quem aqui já ficou triste de fome? Já viu como que as pessoas, conforme elas vão ficando com fome, elas vão ficando tristes? Sabe, irmãos, os momentos difíceis da nossa vida, em que nos falta isso ou nos falta aquilo, vai passar. Desde que nós, como ovelhas, continuemos seguindo o pastor, a sua voz. Nós vamos chegar a uma mesa preparada. E Davi fecha o salmo dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia. Esse pastor sempre será bondoso e misericordioso para comigo e com você. E nós habitaremos na sua casa para sempre. Na casa de meu pai há muitas moradas. Meu irmão, não caia nos uivos dos lobos, não caia nas mentiras do diabo, não endureça o seu coração. Se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureça o seu coração, não dê atenção aos uivos dos lobos. O propósito dos lobos uivarem é trazer pânico, terror, horror para o seu coração, te desnortear, te deixar intranquilo, Por isso Davi está dizendo: eu não tenho que temer, Ele está comigo, Ele está comigo, Ele está comigo. Ah, mas eu não estou vendo. O diabo está dizendo: cadê Ele? Olha essa situação, Ele está comigo, Ele diz que está comigo. Eu não estou enxergando, eu não estou vendo, mas eu estou ouvindo a sua voz. Eu vou seguir a sua palavra, eu vou seguir a sua orientação, e eu vou me deparar com uma mesa preparada, onde os meus inimigos vão ficar corados de vergonha, mas meu rosto não será confundido. Bondade e misericórdia me seguirão. Aleluias. Vai passar, meu irmão. Deus é tão maravilhoso que Ele pensou assim: quem pode cuidar das minhas ovelhas? E Jesus se apresentou: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Deixa comigo, Pai. Você sabe que Jesus vai me apresentar a Deus e vai te apresentar a Deus? Você sabe que Jesus vai me entregar a Deus e vai te entregar a Deus? A palavra diz que Ele, Jesus, nos apresentará ao Pai. Vinde, benditos de meu Pai. E Ele vai entregar todas as coisas, o reino, tudo de novo nas mãos do Pai. Você tem um pastor que cuida de você. Nunca te desampara, confia nele, mas enxergue o Salmo 23 da forma correta. Se eu tenho um pastor, por que está me faltando isso? É justamente porque te falta que você tem um pastor para te suprir, para te guardar, para te sustentar,
para te fortalecer. E você vai ver que aos cuidados desse pastor, você será suprido, mesmo nas suas angústias. Fica de pé aí no seu lugar. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, igreja amada, queridos, olha, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não vai me faltar a presença dele se eu tiver que passar pelo vale da sombra da morte. Não vai faltar o cuidado dele, não vai faltar para mim e para você. Ele está conosco e é isso que me tranquiliza. Não temas, fique tranquilo, se ele é por nós, quem será contra nós? Amém? Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Como é gostoso, meu Pai, refletir na Tua palavra e ver nesta palavra, Senhor, o Seu amor por nós. Nós somos totalmente dependentes de Ti. Como a ovelha depende de um pastor. Oh, aleluias. Nós somos a Jerusalém do Senhor. O Senhor chorou diante de Jerusalém. O Senhor disse, eles estão como ovelhas que não têm pastor, perdidos, desnorteados. Mas o Senhor veio para pastorear as nossas vidas. O Senhor veio para cuidar de nós. O Senhor veio, meu Deus, para nos guiar às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. O Senhor veio para refrigerar a nossa alma. O Senhor veio para nos tranquilizar no vale da sombra da morte. O Senhor veio para ungir a nossa cabeça com óleo. O Senhor veio para nos preparar uma mesa. O Senhor veio para nos cercar todos os dias da nossa vida com bondade e misericórdia. E nós seremos ovelhas do teu pastoreio para sempre. Habitaremos em tua casa para sempre. Para sempre. Obrigado, pastor amado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque nós somos ovelhas do teu pastoreio. Ouvimos a tua voz e te seguimos, obedecendo, confiando, crendo, se deixando guiar, se deixando ser dirigido. Obrigado, Senhor, porque os lobos não nos, ó Deus, terão êxito sobre nós. 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas o Senhor não nos deixará sermos atingidos. É muito lindo, né, irmãos? Salmo 124. Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos, e torrentes de água haviam passado sobre nós. Mas o Senhor, Yahvé Ra, Jeová, o Senhor, o nosso pastor, não nos entregou como presa aos dentes deles. Aleluias, dê um aplauso a Ele. Aleluias, obrigado, Jesus, por cuidar de nós. Aleluias, amém, glória a Deus. Que bom ver seu rosto aqui, que bom estarmos aqui, irmãos. Aleluias, glória a Deus. Quem sabe em maio as nossas crianças não vão estar. Eu estou crendo, irmãos. Mês de maio aí, as nossas crianças voltando para a igreja. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Vamos fazer um culto só com as crianças aqui, irmãos. Domingo de manhã, domingo à noite, nós vamos ser ministrados pelas crianças. Eita glória. Vai ser lindo, não vai, irmãos? Então, irmãos, vamos continuar firmes, tomando o cuidado que temos que tomar, não é verdade? Aqueles que não podem, que são do grupo de risco, os idosos, outros que estão aí com problemas de morbidades,
devem esperar a vacina, devem se cuidar, devem se preservar. Mas você que pode, venha à casa do Senhor. Venha celebrar o Senhor com todos os cuidados que nós temos que ter nesse período. Mas, irmãos, nosso Deus continua no trono. Amém? Ele vive, Ele reina para sempre. Glória a Deus. Por isso, quarta-feira, às 8h30 da manhã, nosso culto aqui da Vitória, também presencial, também pela live, em nome de Jesus. Sábado nós temos a rede das crianças, por enquanto só pela live, às 16 horas, mas presencial a rede tinha, a rede adolescente, às 18h30, no sábado. E os 3 cultos de domingo, às 8h30 da manhã, às 18 e às 20 horas, a rede juvenil, que já vai começar daqui a pouco, hoje. Amém? Glória a Deus. Que bom, né? Deus é maravilhoso. Aleluias. Então coloca aí a mão no seu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o seu pastor levante sobre você o rosto e te dê paz. Paz por todos os lados. Que sua semana seja abençoada. Suas necessidades supridas. Que os inimigos batam em retirada diante de ti. Não prospere nenhuma arma forjada contra ti. Sim, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor conduza você em triunfo, em vitória. Seja abençoada a sua vida e tudo que você colocar as mãos para fazer. Seja abençoada a tua casa. Seja abençoado no deitar e no levantar, no entrar e no sair. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Shalom, vão na paz do Senhor. Glória a Deus. Deus é maravilhoso.